Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 7, verso 1. Eu quero continuar aquilo que nós temos falado nesses dias, sobre nós descomplicarmos a quarentena, sobre um olhar de dentro da arca, né? Como eu falava ontem com os nossos jovens, a nossa vida foi mudada. Ah, mas eu estou trabalhando. A vida de todo mundo foi mudada. A vida de todo ser humano na face desta terra foi mudada. Só existem no mundo hoje somente 4 países que não mudaram sua rotina. Eu me lembro que a Nicarágua, a Bielorrússia e os outros 2 eu não me lembro quais são. Mas todos os países na face dessa terra tiveram a sua rotina mudada. Todo habitante do planeta Terra teve a sua rotina mudada. A palavra chamada quarentena entrou na vida de todo mundo. Nós temos vivido coisas que nós achávamos que nunca nós iríamos viver. Quando eu ouvia dizer sobre a gripe espanhola, sobre a peste negra, lógico que nós não temos vivido a proporção daquilo que eles viveram, que foi algo muito pior em proporções e devastação. Mas quando eu ouço dizer e eu enxergo um pouco, eu imagino um pouco do que eles viveram e eu olho a nossa rotina alterada. Em virtude de um inimigo invisível, tivemos a nossa vida alterada, sim. A minha vida foi alterada, sim. Ah, mas eu continuo trabalhando. A sua vida foi alterada. Suas práticas diárias foram alteradas, sim. E nós estamos estudando uma família na palavra de Deus que teve a sua vida alterada. Uma família na palavra de Deus que tiveram suas práticas alteradas. Uma família na palavra de Deus que tinha um estilo de vida, mas que teve a sua vida, o seu dia a dia alterado. E o nome dessa família, chama-se Família de Noé. Noé teve a sua vida alterada, porque Deus deu a eles uma direção. E eu quero ler com vocês Gênesis, capítulo 7, do verso 1 até o verso 5. Gênesis, capítulo 7, do verso 1 até o verso 5. Antes eu quero orar para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Houve um tempo de estudo para essa palavra? Sim. Houve um tempo de se debruçar sobre isso que nós vamos ouvir aqui? Sim. Mas eu quero que tudo isso caia por terra, para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. E o que você vai ouvir aqui, seja fruto daquilo que Deus quer falar ao seu coração nessa manhã. Senhor Todo-Poderoso, essa é a tua palavra. A tua igreja está reunida. A tua igreja está reunida em centenas. E nós sabemos que essa transmissão chega a mais de 3 dígitos. São milhares de pessoas que se reúnem para ouvir a tua palavra. Pai, que a tua voz se multiplique em milhares de vozes, aonde cada um ouça a tua direção para suas vidas, seus casamentos, suas famílias, seu dia a dia. E que este momento não seja um momento de complicações, mas seja um momento de vida, e o teu Espírito Santo nos conduza em nome de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 7, verso 11 diz o seguinte: Então o Senhor disse a Noé: Entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie, de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra
40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Então Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Vamos até um pouco para frente, até capítulo 8, no verso 1. Capítulo 8, verso 1 diz o seguinte: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Ainda no capítulo 8, vamos até agora o verso 15. Vamos um pouco mais à frente, até o verso 15, diz o seguinte: Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem. Até aí. Dizem que Noé ficou em torno de 370 dias dentro da arca. Mais de um ano. Entre o dia que ele entrou, o dilúvio, as águas se baixarem. E nós lemos 3 referências dentro de Gênesis, e dentro dessas 3 referências existe algo comum, que é a presença de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 7, mostra Deus falando com Noé, dando direções antes do dilúvio. No capítulo 8, Deus se lembrando de Noé. E no verso 15 e 17, Deus falando para Noé sair da arca. E por que esse destaque em Deus falando com Noé? Por que esse destaque para o tempo em que Noé ficou dentro da arca? Meus irmãos, eu quero falar aqui com você, para que Deus fale conosco nessa manhã, é que nós temos a tendência de complicarmos o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos descomplicar o nosso relacionamento com Deus. Nós somos mestres em complicar, nós temos tendência de complicar as coisas, e principalmente o nosso relacionamento com Deus. Nós complicamos o nosso relacionamento com as pessoas, mas com Deus nós conseguimos complicar o nosso relacionamento com Ele. Eu fico imaginando Noé, mais de um ano, trancado numa arca com um monte de animal, com sua família. E nós observamos que depois de todo esse tempo, lá no capítulo 8, no verso 15 e 17, Noé mantendo-se a mesma sintonia fina para ouvir Deus falar com ele, para ele sair da arca. Pergunta número 1 ao seu coração nessa manhã. Primeira pergunta. Nós já estamos aí em torno de um mês em que a nossa rotina foi alterada. O seu relacionamento com Deus hoje é dia 26 de abril, está melhor do que há um mês atrás, quando começou tudo isso? Em torno de um mês, faz mais ou menos, começou tudo isso. Como está o seu relacionamento com Deus hoje? Muitos compromissos, muitas vezes você pode falar o seguinte: mas eu tinha muitos compromissos que você tinha não existem mais. Até então, eles foram cancelados. Hoje você tem tempo para desenvolver hábitos saudáveis diante de Deus. Você tem tempo para desenvolver hábitos e disciplinas espirituais diante do Senhor. Pergunta, vou reforçar a primeira pergunta: como tem estado o seu relacionamento com Deus? Hoje, ele está melhor do que há um mês atrás? Como está o seu relacionamento com Deus com relação a um mês atrás? Nós temos a tendência de complicar as coisas. E nós poderíamos simplificar as coisas.
E um relacionamento complicado. Um relacionamento complicado, o que ele contém? Ele contém falta de confiança. Um relacionamento complicado, o que ele contém? Ele contém assuntos não resolvidos. Um relacionamento complicado, o que ele contém? Lembrança de erros do passado. O que contém um relacionamento complicado? Pouco perdão no íntimo, medo, vergonha, exigências, expectativas, julgamento, controle, pouca compaixão, pouca expressão de amor, emoções acima da verdade. Mas Deus nos chama para um relacionamento simples. Nosso Deus é o Deus da simplicidade. E um relacionamento simples é um relacionamento de compaixão, de confiança. É o relacionamento que diz: reconheço que errei, me perdoe, eu te amo. Da compreensão, da empatia, do mais amor e menos exigências. O relacionamento da simplicidade é o relacionamento do chorar junto. É o relacionamento de se alegrar junto. É o relacionamento dos momentos felizes. É o relacionamento disso que nós estamos vivendo agora, de sentir falta uns dos outros. Eu estou aqui nesse prédio vazio agora, e algumas cadeiras estão no lugar, e quando eu olho assim para o lado, eu olho para cá, eu enxergo algumas pessoas, eu enxergo o seu Domingos sentado com a Dona Maria ali, eu enxergo umas pessoas sentadas aqui no culto, os jovens ali, eu enxergo algumas pessoas, é automático, o Edivaldo e a Bel sentados ali, eu acabo enxergando as pessoas aqui. Sabe o que é isso? Sentir falta um dos outros. Eu olho ali para a porta e enxergo a Neuzinha sentada na porta da cantina ali, aliás, senti o gosto da coxinha. Sentir falta uns dos outros, meus irmãos. Quando eu estabeleço um relacionamento simples com Deus, eu sinto falta de estar na presença dEle. Eu sinto falta de ter contato com a palavra dEle. Eu orava ontem e falei: Senhor, bem que Provérbios podia ter mais 31 capítulos, né? Porque só tem 31, acabou Provérbios. O que eu vou ler agora? Não que eu não leia a Bíblia, mas estava tão gostoso comer Provérbios, acho que eu vou ler de novo. Sabe, nós temos a tendência de complicar as coisas. Nós vivemos escravos dos pensamentos errados, e acerca de Deus ainda. Nós vivemos sempre ansiosos para que algo aconteça e para que Deus resolva aquela situação. Mas nós nos esquecemos que Deus é um Deus que é Pai e que Ele quer ter um relacionamento simples comigo e com você. Nós nos esquecemos que Deus quer ter um relacionamento de pai e filho comigo e com você. E que Ele é Pai e que Ele sempre vem atrás de nós. Ele é um pai que quer um relacionamento simples com seus filhos, e que nós é que complicamos o relacionamento com Ele. Enquanto Ele quer ter um relacionamento de pai para filho, nós queremos ter com Ele um relacionamento de religiosidade, o Deus da religião. Eu faço cobranças, eu peço, e Ele está lá esperando: filho, eu quero me relacionar com o filho, com o pai e filho. E eu fico: o Deus, eu preciso, eu quero. E Ele quer se relacionar com o pai e filho, e eu fico: Deus, por quê? Porque cobrança, Ele quer se relacionar com o pai e filho. Nós precisamos virar a chave e entender que Deus quer ter um relacionamento simples comigo e com você. Gênesis capítulo 3, verso 8 ao 10, nos mostra isso. Vamos ler. Olha o que diz. Ouvindo, Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao 10. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se. Olha só como o pecado complicou o relacionamento com o homem e com Deus. Porque antes disso era tão simples, era tão leve. O relacionamento com o Pai, o relacionamento com o Criador, era tão fácil.
depois do pecado, olha como ficou. Esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, olha só, Deus procurando o homem, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. O homem complicando tudo, porque estava nu e me escondi. O jardim era um lugar de encontro com Deus. E o pecado faz com que o homem e a mulher fujam deste encontro. Mas o Senhor vai atrás deles. Porque o homem e a mulher foram criados para habitar em sua presença. Eu e você fomos feitos para habitar na presença de Deus. E Deus mostra através da sua palavra que Ele busca os seus filhos em diversos outros momentos. Sabe quando? Ele fala com Noé, Ele fala com Abraão, Ele fala com Isaac, Ele fala com Jacó, Ele fala com Moisés, Ele fala com Samuel, Ele fala com os profetas. E através de Jesus, Ele nos busca como filhos. Nós é que complicamos. Eu complico tudo. Quem não conhece Deus como Pai, vive ansioso. Quem não conhece Deus como Pai, se relaciona com Ele como Deus da religião. Quem não conhece Deus como Pai, vive ansiosamente. Sabe por quê? Porque Ele é provedor. Eu vivo ansioso porque eu não reconheço Ele como provedor. Mateus 6, 25, 27. Marque aí, ó. Quem não conhece Deus como Pai, vive ansioso porque Ele é provedor. Mateus 6, 25, 27 diz o seguinte: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês, olha só o que Deus nos fala, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem não conhece Deus como Pai, vive ansioso, porque não reconhece Ele como provedor. Quem não reconhece Deus como Pai, vive ansioso, sabe por quê? Porque não reconhece que Ele está sempre cuidando de nós. Mateus 10, 29 e 31 diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Ele está sempre cuidando de nós. Você precisa conhecer Deus como Pai. Quem não conhece Deus como Pai vive ansioso. Sabe por quê? Porque Ele quer dar tudo o que desejamos. Mateus 7, do 7 ao 11, nos diz o seguinte: peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e que bate, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Se vocês
apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhes pedirem. Quando nós não conhecemos Deus como Pai, nós ficamos sem descanso. Nós não conseguimos vencer o medo. Jesus nos apresentou a Deus como Abba Pai. Não adianta a gente apenas conhecer Deus como Todo-Poderoso. Nós precisamos conhecê-lo como o Abba Pai. Como Abba Pai. Nós precisamos nos relacionar com Ele como o filho se relaciona com o Pai. Nós precisamos deitar no colo do Pai. Nós precisamos aprender a ouvir aquilo que o Pai tem a dizer para nós. Nós precisamos ter sensibilidade nesse momento de ouvir aquilo que o Pai tem a dizer para nós. E eu encerro aqui. Como está como está a sua sensibilidade neste momento? Ele é todo poderoso, sim, Ele é o Deus onipotente. Mas Ele é o Abba Pai. Você é filho deste Abba Pai. Você é filho deste Abba Pai. Como você tem se relacionado com Ele? Como você tem se relacionado com Ele? Meus irmãos, é tempo de nós descomplicarmos o nosso relacionamento com Deus. É tempo de você deitar no colo do seu Pai e ouvir o que o seu Pai tem a falar para você. É tempo de você usufruir da paternidade. Usufruir do que o seu Pai tem a te oferecer. Usufruir do que o seu Pai tem a te falar. Deus quer falar com você. Feche seus olhos na sua casa. Feche os seus olhos aí na sua casa. Feche os seus olhos aí na sua casa. Comece a orar. Comece a falar com o seu Pai. 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 Comece a abrir o seu coração com o seu Pai. Não deixe o medo te vencer, te dominar, te oprimir. Comece a falar com o seu Pai. Comece a falar com o seu Pai. Ele é o seu Pai amoroso, o seu Pai bondoso, o seu Pai supridor. Quem te mantém é o seu Pai. Quem enviava o maná dos céus para aquele povo no deserto era um pai que alimentava os filhos. Qual pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará pedra? Oh Deus, Tu és esse Pai. Tu és esse Pai que nós cremos. Tu és esse Pai. Tu és esse Pai. Ore.